Isso acontece por causa do tipo de pigmento e é muito comum. Alguns pigmentos, por exemplo, que são formados à base de óxido de ferro ou alguns pigmentos que têm misturado dióxido de titânio, por exemplo, são pigmentos que quando a gente faz o laser, eles sofrem uma oxidorredução, ou seja, eles perdem um oxigênio daquele elemento químico. Então, por exemplo, o dióxido de titânio, ele perde um oxigênio e vira óxido de titânio. E aí, esse dióxido de titânio que era um branco, ele vai virar um cinza, fazendo com que o pigmento escureça. Ou os óxidos de ferro também acontecem isso. Então, um vermelho que pode ser feito de óxido de ferro, por exemplo, ele pode acontecer de o vermelho transformar em um cinza e aquela micropigmentação escurecer. Porém, eu sempre falo que isso é um ótimo primeiro resultado, porque depois fica mais fácil da gente remover esse pigmento que escureceu do que se ele fosse ficando cada vez mais claro, e aí quanto mais clarinho aquele pigmento, mais difícil é da gente atingir ele para quebrar o pigmento e conseguir remover. Então, quando ele escurece já num primeiro momento, isso é um ótimo resultado. Além do que, às vezes, o que está incomodando naquela micropigmentação é justamente a cor dela tá vermelha ou alaranjada, e aí então a gente faz uma primeira sessão, essa cor já fica uma cor mais harmônica, a pessoa já não precisa mais ficar passando lápis por cima, sombra, para esconder o tom avermelhado daquela sobrancelha, por exemplo. Mas isso pode acontecer também com sobrancelhas que já são escuras, né? Não é só a sobrancelha vermelha, às vezes uma sobrancelha que já é escura, ela fica mais escura ainda. Pode acontecer também quando esses pigmentos têm essas misturas que a gente chama de inorgânicos, tá? E aí ele escurece num primeiro momento, mas com o passar do tempo ele vai clareando e normalmente quando a pessoa volta para uma segunda sessão ele já está um pouquinho mais claro do que quando ela saiu da primeira sessão. E aí a gente faz de novo o laser, de novo ele sofre esse escurecimento paradoxal, né, por causa dessa oxidação que ele sofre, e aí novamente ele parece que ficou mais escuro, mas com o passar dos dias ele vai clareando de novo. E conforme vão passando as sessões, ele vai saindo. Então, às vezes a pessoa se assusta porque, meu Deus, eu fui fazer uma sessão para remover e ela ficou mais escura ainda, ou mais forte ainda. Pode acontecer dependendo do tipo de pigmento que é usado, mas calma, que isso é um bom resultado, quer dizer que a gente vai ter mais facilidade em eliminar esse pigmento daqui para frente.